Tudo bom, gente? Boa tarde. Antes da gente começar a palestra, eu queria fazer uma pergunta e eu queria que vocês fossem sinceros comigo. Quantas pessoas nessa sala têm acesso a um laboratório científico de alto rendimento? Toda vez que eu faço essa pergunta, eu tenho sempre a mesma resposta. A maioria das pessoas não tem acesso a laboratórios, quiçá de alto rendimento. Mas hoje a gente vai mudar esse resultado. Agora, vocês estão preparados? Então? Sim. Quantos de vocês têm acesso a um local como esse em casa? Parabéns! Todos vocês têm acesso a laboratórios científicos de alto rendimento. Sabe por quê? Porque laboratórios nada mais são do que espaços de experimentação. E qual lugar da tua casa te exige mais do que a cozinha, onde para preparar a comida você tem que manipular os alimentos, provar? Essa aqui sou eu, há 10 anos atrás, no laboratório de um restaurante onde eu trabalhava. Essa aqui também sou eu, esse ano, no laboratório de tecnologia da Universidade de Nova York. Gente, laboratórios são espaços que todos nós frequentamos, muito mais do que a gente imagina. Eu faço parte de um grupo de pessoas que acredita que a ciência e a tecnologia são incríveis e são, sim, revolucionárias, mas elas são mundanas. Mas eu tenho consciência que a maioria das pessoas não pensa dessa maneira. Clichês do senso comum vêm para a nossa cabeça. O gênio e o doido. E essas duas imagens fazem com que a gente acredite que a ciência e a tecnologia estão muito distantes do nosso dia a dia. Só que isso não é verdade. Vocês querem ver? Quantos de vocês têm filhos ou já tiveram que cuidar de alguma criança em algum momento? Então vocês já se depararam com uma situação muito parecida com essa, que é o seguinte: você seguiu o protocolo, você instalou o portão. A gente não sabe como ele conseguiu subir. E aí agora, situação, problema. Como é que você vai resolver? Aí o que você faz? Primeiro você se desespera, né? Depois você pensa, faz uns rascunhos, metais, às vezes você anota alguma coisa, e aí você chega a uma conclusão, abandona seu senso estético na sala, que a criança não vai fugir para a cozinha. Só que aí um dia, mesmo você tendo resolvido esse problema, você teve que sair de casa. E aí o que você teve que fazer? Você teve que sistematizar e compartilhar esse conhecimento, para que o problema realmente ficasse resolvido sem depender de você. Olha vocês aí fazendo ciência e tecnologia. Pô, mas como é que isso tem a ver com ciência e tecnologia? Gente, para mim, ciência é criação de conhecimento. E tecnologia é uma ferramenta que a gente utiliza para resolver problema. A gente precisa urgentemente desmistificar e oferecer acesso ao ensino de ciência e de tecnologia, principalmente no Brasil. A automação já é uma realidade, como a gente pôde ver aqui em outras palestras. O que isso traz? Todas as tarefas mecânicas, todas as fórmulas prontas, já estão sendo resolvidas pelas máquinas. E isso está trazendo uma revolução que a gente não está conseguindo prever como vai ser o mundo do trabalho. 85% dos trabalhos de 2030 ainda não existe. E para sobreviver nesse mundo, a gente precisa preparar as nossas crianças. E a gente precisa trabalhar nelas 3 habilidades: criatividade, resolução de problema e senso crítico. O Brasil
falando do cenário de ciência e tecnologia aqui, vive uma situação totalmente paradoxal. A gente não investe em pesquisa e desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, nós estamos entre os países mais criativos do planeta. Como que isso é possível? Porque a inovação raiz mesmo, de verdade, ela acontece onde ela é necessária. E no Brasil a gente precisa muito, porque a gente tem muito problema para resolver. O brasileiro, ele domina uma habilidade que é essencial na produção de tecnologia e de ciência. Vocês sabem qual que é essa habilidade? A gambiarra. A gambiarra é a arte do civilismo. É a arte de você enxergar as coisas não pelo que elas são, mas pelo que elas poderiam ser. Só que aí, no mundo formal, acadêmico do mercado de trabalho, o que a gente faz com essa habilidade? A gente rejeita, porque não é bonito, porque não atende ao senso estético pasteurizado que falaram para a gente que era o aceitável. E aí um monte de ideia legal, que tem potencial revolucionário, vai para o cemitério. E a gente coloca num pedestal a ideia de que para você produzir ciência e tecnologia, você precisa ser raro, quando na verdade basta estar vivo. Esse cara aqui, arquiteto, no Togo, comprou uma impressora 3D. E ele queria utilizar com os alunos da comunidade, que estava perto do laboratório dele. Mas ele percebeu que era muito caro, em que o impacto dele ia ser muito reduzido, porque ele não ia poder oferecer aquilo de uma maneira acessível para os alunos. Então, o que ele fez? Ele abriu a impressora, entendeu como ela funcionava, e aí ele sacou que aonde ele vivia tinha um monte de comunidades que sobreviviam de descarte eletrônico. E aí ele criou uma impressora 3D com descarte eletrônico, que custa $100. A Emma, uma designer holandesa muito interessada em texturas e tecidos, criou uma embalagem feita de cogumelo. O primeiro protótipo disso, ela fez no que ela chamava de wet lab. E aí todo mundo ficou achando que era um lugar incrível, que ela chamava de cozinha da casa dela. A Universidade do Ceará descobriu que o couro da tilápia tinha uma concentração de colágeno incrível e que poderia ser utilizado como bandagem para tratamentos. Isso revolucionou a ala de queimados do hospital, e esse tratamento, hoje em dia, é adotado em diversas comunidades internacionais. Toda grande invenção começou como uma gambiarra. Se alguém batesse na porta de vocês hoje e falasse assim, você aposta nisso? Muito provavelmente vocês não apostariam nesses protótipos esquisitos, esse negócio cheio de fio. Olha esse aqui, esse visualizador com black tape em volta, né? Esses são os primeiros protótipos funcionais de duas invenções que revolucionaram o século XXI. O primeiro é o Oculus Rift. O Oculus Rift é considerado o melhor visualizador de tecnologia tridimensional atualmente. Há uns anos atrás ele foi comprado pelo Facebook por alguns bilhões de dólares. O segundo é o Arduino, placa única, que te possibilita trabalhar com software livre, que revolucionou a maneira como a gente ensina eletrônica, programação interativa. Se você tem um espaço maker ou um espaço de experimentação e você trabalha alguma coisa relacionada de eletrônica, você com certeza tem uma placa dessas, na sua universidade, na sua casa ou na sua escola. Mas olha como é que eles começaram. Eles eram feios, eles eram toscos, mas eles funcionavam. Gente, chegar até aqui é muita coisa. Chegar até aqui significa que você já dominou mais de 60% do método científico. Você identificou, analisou o lugar onde você mora. Você identificou hipóteses, você identificou um problema. Você identificou hipóteses. Você prototipou.
e você testou o seu experimento. Para você finalizar o método científico, você só precisa da análise e da conclusão. Se isso aqui é tão importante, por que a gente não começa, então, a dar o devido valor que tem? Primeiro, a gente tem que começar trazendo para a nossa casa. Esse aqui é o meu irmão, que é 28 anos mais novo do que eu. E a gente se encontra semanalmente, quando ele vem à minha casa me visitar. E a gente faz experiências. Essa foto aqui foi tirada quando a gente estava fazendo a experiência da vulga geleca, né? Hoje em dia é slime. Né? E isso aqui era a terceira receita, porque o ácido bórico, que é a lente de contato que você coloca para dar liga, não estava funcionando. Aliás, essa é a melhor receita, tá? É cola, ácido bórico para dar liga, um pouco de creme de barbear e uma pitadinha de hidratante. Depois que a gente normaliza a experimentação em casa, a gente tem que trazer para o lugar onde a gente realmente consegue mudar a cultura de um país e mudar o modelo mental, que é dentro da escola. A gente precisa trazer a experimentação investigativa para dentro das escolas. Vamos nutrir o nosso cientista criativo, aquele que nasce com a gente quando é criança. Já reparou como é que a criança olha para o mundo? Sempre para cima, prestando atenção nas árvores, nos prédios, tocando, né? A criança, ela enxerga o mundo pelo toque, inicialmente. Vamos nutrir esse cientista criativo para que, quando ele cresça, ele possa virar um adulto e um cientista cidadão. E como cientista cidadão, ele possa fazer aquilo que é o que nós, seres humanos, fazemos de melhor. As invenções que transformam a humanidade. Obrigada.